Hoje eu quero mostrar para vocês mais um equipamento que a equipe da Tecnoclean recebeu para poder estar testando. Esse equipamento é o monitor Bistus BT780. É um monitor com tela de LCD de 15 polegadas. Esses parâmetros que vêm no equipamento, eles se comportam da mesma maneira nos outros monitores com telas menores, tá? O que muda é sim a compressão do tamanho dos traçados mostrados na tela, né? E algumas restrições com relação aos módulos, a parte opcional. Neste equipamento aqui que você está vendo, o equipamento está configurado para ECG, SPO2, temperatura 1 e 2, ele veio apenas com um sensor, e pressão não invasiva. Ele tem ainda o módulo da pressão invasiva, pressão 1 e pressão 2. Só que como esses transdutores normalmente são fornecidos direto pelo pessoal que tem contrato com os hospitais, então não vieram aqui os cabos e nem os transdutores. Mas nós vamos testar o equipamento e vamos mostrar para vocês como é fácil de utilizar esse equipamento, né? A primeira coisa que eu queria que vocês vissem eram os acessórios. Então nós temos aqui o tubo de conexão de uma via com um manguito, o cabo de ECG de 5 vias, o sensor para temperatura e o sensor de SPO2. Todos esses acessórios são conectados no equipamento por intermédio aqui desse acesso lateral. Então nesse acesso lateral eu tenho aqui os módulos, né, de SPO2, pressão. Se eu tivesse recebido aqui o CO2 também aqui, eu teria essa conexão, aqui uma entrada para módulo de gases e mais 2 canais de pressão, totalizando 4 canais de pressão invasiva. Aqui o cabo de ECG, temperatura 1 e 2. Atrás, esse equipamento tem a conexão com a chamada de emergência ou a chamada de enfermagem, e tem também a conexão USB e a conexão via rede para a central de monitoração ou mesmo o protocolo HL7, ok? Do outro lado nós temos o espaço para a impressora, que nesse monitor não vê espaço para a impressora. Ele também aceita que você parafuse o monitor no suporte de parede ou numa base para que o monitor fique fixo, né? E a gente não tenha problema com relação à queda do monitor, o paciente está puxando o monitor, alguma coisa assim. Então nós vamos iniciar aqui os testes e eu vou mostrar para vocês o funcionamento do equipamento. Eu vou só montar os acessórios e nós vamos iniciar os testes. Com os acessórios conectados no monitor, nós já temos aqui alguns parâmetros já para poder mostrar para vocês. Então assim, o que nós fizemos? O nosso simulador está simulando 20 respirações por minuto. A temperatura nós estamos com 36,2. O SPO2 está no meu dedo, tá? Então nós estamos com 98,76 e o simulador está aqui de eletrocardiograma como 80. Nós temos a possibilidade de verificar neste campo aqui toda a configuração de análise do ECG. Então eu tenho aqui os alarmes de ECG, alarme máximo e mínimo do ECG. Eu tenho também aqui o número de arritmias que ocorreram durante 1 minuto. Então no caso aqui ele está setado para 10, é o limite para ele começar a alarmar. E eu tenho também a análise de segmento ST, tá? Tanto D1, D2 e D3. Mas ali o que acontece? Nesse equipamento, como é um simulador, provavelmente a gente vai ver esses números todos zerados. A pressão, ele já me deu aqui uma leitura que foi feita aqui em mim. Então eu tenho aqui a leitura manual. Nesse momento ela está parada. Eu posso fazer ela tanto no modo manual como automático em tempos programados, né? E também no modo que ela starta quando há uma anormalidade, uma situação de alarme. O SPO2 ele também possui a possibilidade de ser programado as questões dos alarmes. Ele me dá o índice de perfusão e também faz a parte da batimento, qual o pulso que eu estou tendo, né? Temperatura T1 e T2,
Se eu tivesse aqui, no caso, instalada a pressão, eu também teria a pressão invasiva, eu poderia optar por estar vendo a pressão invasiva. Mas eu posso fazer da seguinte maneira, olhando o monitor. A partir do momento que eu ligo o monitor, eu posso fazer o seguinte, eu posso receber o meu paciente. Então eu posso fazer uma admissão rápida, uma admissão completa desse paciente, passar as informações do paciente, fazer a alta desse paciente ou limpar todos os alarmes. No caso, eu vou fazer aqui uma admissão rápida. Então eu estou apagando tudo que tinha do paciente anterior. O meu paciente agora é um paciente adulto, ele não tem marca-passo, eu estou dando ok. O meu paciente poderia ser um paciente pediátrico ou neonatal. Então eu estou colocando aqui adulto, marca-passo não, estou dando ok. Se eu escolhesse marca-passo sim, toda vez que houvesse um pico do estímulo de marca-passo antecedente a um complexo de batimento cardíaco, ele iria marcar a tela com um vermelhinho. Vou ver se depois eu consigo mostrar para vocês. E esse coração que está aqui em cima ia ficar vermelho, mostrando para vocês que esse equipamento está fazendo uma análise de marca-passo, tá? Então vou dar um ok. O equipamento começa a monitorar. D2 é o primeiro canal, D1 é o segundo, mas se eu quiser fazer qualquer alteração eu posso mudar. Então eu posso trocar o canal, fazer qualquer coisa, né? Aqui mudar ganho, mudar velocidade, fazer as alterações aqui do equipamento, que ele serve tanto para trabalhar numa UTI, num pronto-socorro, como também dentro de um centro cirúrgico. E aí você vai selecionar qual é o tipo de filtro que você quer que seja aplicado nesse monitor, para que você tenha a menor interferência possível nas análises do traçado de ECG que você vai ter. Por exemplo, no centro cirúrgico, você tem muita interferência de radiofrequência por causa de um bisturi. Então você aplica o filtro aqui de cirurgia para reduzir a interferência do bisturi. Eu vou deixar aqui como diagnóstico, sem problema, né? Eu posso fazer aqui também a análise de arritmias. As arritmias, ele faz aqui várias arritmias e eu posso configurar como é que eu quero que ele trate esses alarmes. Eu quero que você considere como um alarme de nível médio, um alarme de nível máximo, como é que eu quero, né? Ou um alarme de nível baixo, como que eu quero. E quais arritmias ele faz a análise, então quais arritmias ele vai identificar, vai mostrar para você o nome e vai colocar na tela. Aqui ele vai fazer mostrando todas, né? E você pode também estar configurando. Vamos sair, todo o ajuste touchscreen, né? Análise de segmento ST. Então eu posso aqui também falar para ele, ó, eu quero que você faça análise. Eu vou setar o ponto aqui de ST, então eu quero mudar esse ponto de ST, fazer alguma coisa. O equipamento sempre já está trabalhando aqui com algumas informações, mas você pode setar o ponto que você quer da linha de ST, né? Você pode vir aqui e falar, olha, eu quero essa linha mais para cá ou mais para lá. Ele vai ajustando esse tempo e aí nós vamos configurando a máquina para que ela analise a partir da situação que o médico, né, que o paramédico, que o usuário vai estar fazendo. Bom, outra coisa que nós podemos fazer aqui tocando no ECG, eu posso escolher também quantos traçados ou quais traçados estão aparecendo aqui. Como eu tenho traçado de saturação, a mesma coisa. Se eu entrar aqui no traçado da saturação, eu posso selecionar. Eu estou no modo scan, eu posso colocar o modo fill, que o modo fill ele vai preencher toda a barra aqui para mim. Eu posso deixar ele aqui no modo scan. Eu posso fazer uma média de 4 a 8 segundos, né? Então ele vai ali de 2 a 4 segundos, de 4 a 8, de 8 a 16. É a média para fazer a amostragem do traçado na tela e os cálculos. A sensibilidade, ele vai de 1 a 3. O volume do pulso, também eu posso aumentar ou diminuir esse volume do pulso. E setar os alarmes. Aí eu entro numa tela que eu posso setar todos os alarmes ao mesmo tempo, tá? Conforme eu vou escolhendo aqui, eu vou passando para os alarmes que eu estou querendo. Muito bem. Respiração, mesma coisa. A apneia, eu vou esperar. Para ele considerar uma apneia, eu vou considerar 20 segundos. Eu posso mudar.
o ganho do traçado vezes 1, a velocidade 12,5, ele vai calcular entre o eletrodo RA e o LA, então é por impedância, mas eu posso trocar também esses eletrodos. Como é que eu vou fazer o cálculo, né? A sensibilidade e os alarmes, né? Ó, o que é que eu vou considerar mínimo e máximo, e se o nível do alarme é baixo, médio ou alto. Então, vocês veem que o monitor assim é bastante completo no quesito de configuração, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, então nós podemos também aqui pausar qualquer situação de alarme. Toda vez que eu pauso uma situação de alarme, eu pauso o alarme por 120 segundos, tá? Esses 120 segundos ele vai pausar o alarme para que eu possa verificar, ter tempo aí tranquilo de trabalhar e corrigir. Corrigir, eu posso vir aqui e tirar a situação do alarme, né? Eu posso também fazer o seguinte, num dado momento, considerar que existiu um evento. Eu aperto esse botão aqui e ele está salvando esse evento, está considerando esse momento como sendo um evento para depois ser revisado, tá? Outra coisa que ele consegue fazer, eu posso apertar o botão display e ele vai alterando o display para mim. Então aqui eu estou vendo o D2 em cima, um canal só de D2, né? Eu estou com 3 canais então sendo mostrados. Eu posso apertar display de novo, ele muda tudo para número grande, então tem muita UTI que o pessoal gosta de deixar assim, porque você não está vendo o traçado DCG, mas você está vendo de longe, né, tendo possibilidade de ver de longe a tela e ver os números desse paciente. A outra forma que você tem, você adiciona aqui também as pressões invasivas. Então, como eu estou com 2 canais, eu estou trazendo aqui 2 canais de pressão. Esses canais estão aqui, as informações desses canais, e ativados eu posso inclusive fazer o que? Trocar o nome desses canais, né? Mas aqui, olha, eu estou fazendo a pressão arterial, mas eu poderia considerar qualquer uma dessas situações. Eu coloco filtro, 0, eu vou fazer qualquer tipo de medida em cima do canal que eu quiser, tá? E tanto para pressão 1 como para pressão 2. Então eu posso fazer o que eu quiser com esses valores. E depois eu posso voltar aqui para um canal aqui, uma apresentação da tela, onde eu estou com uma visualização maior sobre o meu ECG, onde eu tenho 7 derivações. Então eu vou de D1 até a derivação V, né? Essa derivação V, normalmente aqui seria V1, porque se cabe de 5 vias. Mas nós temos aqui uma derivação, uma possibilidade de verificar mais traçados, né? E eu voltei aqui para o caminho aqui normal, que é quando a gente liga o equipamento. Outra coisa que eu posso fazer, congelar o traçado. Congelo o traçado, mas não deixei de monitorar, tá? Deixa correndo. Aqui eu posso verificar como ficou a situação desde a hora que está monitorando esse paciente, né? Como é que está a situação do SpO2, eu posso ver de forma gráfica, né? Eu posso ver de forma tabular, ou aqui também eu posso ver a pressão, tá? Então, a partir do momento que eu fiz a admissão daquele paciente, né, a leitura ficou aqui, mas ele não trouxe aqui, no caso, essa leitura para mim. Ó, aqui eu estou aqui com algumas situações de alarme, de alarme não, no alarme não aconteceu nenhuma, né? Então eu estou com pulso, eu estou com a pressão, com a PI aqui, que é o índice de perfusão de SpO2, eu estou com o gráfico aqui que eu posso verificar. Então eu tenho várias funções que eu posso ver a respeito de um traçado. Eu posso pedir para imprimir, nesse caso a impressão não vai funcionar por intermédio da impressora do equipamento, porque ele não tem. Eu posso vir na tecla Setting. Nessa tecla aqui para setar o equipamento, eu basicamente passo pelos módulos novamente. Então eu tenho o paciente, né, o setup do paciente. Eu vou entrar naquela tela inicial da admissão do paciente. Eu quero acertar os módulos. Então aqui eu vou acertar, ó, tem impressora, não tem impressora, pressão, quantos canais, CO2, análise de gases, o que esse equipamento tem, né? Eu poderia ter aqui, no caso da impressora, fazer o print setup, mas não é o caso. O trend, que eu estaria verificando aqui, nós passamos agora há pouco, o cálculo de drogas. Nesse cálculo de drogas,
eu posso considerar qualquer droga para poder fazer a conta, tá? Então eu posso também dar nome para uma droga, caso o hospital tenha, né, uma droga que não esteja nesse rol de nomes aqui, eu posso trocar o nome dessa droga. E aí eu vou fazer a informação, eu vou ensinar o equipamento para poder fazer o cálculo dessa droga. Se não for dessa maneira, por qualquer outra droga que eu for aplicar, o equipamento vai me perguntar o peso, a altura do paciente e tudo mais, e ele vai ver a concentração e vai te sugerir a quantidade de infusão e tudo mais, inclusive ao longo do tempo, numa bomba de infusão, se for o caso, né? Aqui entra um pouco mais sério aí, mais para a parte médica mesmo, que não seria o meu caso para saber fazer essas contas. Na parte da oxicardiograma, ele vai fazer uma correlação entre o batimento, vai fazer uma correlação entre a respiração e vai fazer o SpO2. E aí ele vai mostrar aqui para mim, eu vou ter um trend dessa informação, né, ao longo do tempo, e eu posso mudar, eu posso fechar, eu posso fazer qualquer coisa a respeito disso. Bom, depois eu posso fazer o que? Eu posso entrar no modo demonstração, que necessita de senha, para o monitor ficar simulando algumas coisas. Eu posso fazer manutenção de fábrica e ter informações do monitor. Então vocês viram que é bem tranquilo com relação a isso. Aqui eu vou trabalhar volume. Então eu quero o que? Volume de alarme. Eu posso ajustar os volumes de alarme, tá? Ele vai de 1 até 9. Né? Eu posso ajustar o volume do QRS, volume do pulso. Eu posso ajustar o volume do toque na tela e também de chaves, né? De cada comando que eu der aqui no equipamento. Então, vamos baixar isso aqui, ok. Bom, agora ficou mais suave, mais tranquilo. Essas aberturas, não serão uma abertura, essa ranhura que dá para perceber aqui, na verdade são luzes que vão se acender, são LEDs que vão se acender para poder indicar a característica de cor amarela ou vermelha no caso de um alarme. Esse ponto aqui, que parece uma câmera, ele é um sensor de luminosidade. Então, conforme eu vou diminuindo a luz, no caso à noite, que eu quero apagar as luzes para os pacientes dormirem, então esse sensor vai perceber que a iluminação caiu e vai ajustar a tela para essa função, tá? Até tá aqui, ó, o brilho está no alto, né? Então, por estar no alto, a gente vai conseguir fazer esse ajuste e automaticamente ele vai escurecendo e vai clareando a tela. Eu tenho aqui o indicador da bateria, a calculadora para o cálculo de drogas e o marca-passo. Então, o outro botão que nos restou foi o botão aqui de bloquear a tela. Bloqueando a tela, eu posso fazer qualquer coisa que essa tela não vai mudar, não vai ter nenhuma alteração. Quando eu aperto ele novamente, eu libero e aí eu posso mexer nessa tela. Então, vocês viram, um equipamento bastante tranquilo, muito recurso, vai te dar todas as situações de alarme, robusto, com uma bateria que tem um tempo grande aí de autonomia, né? Ele tem a indicação da bateria, deu pra gente ver ali se ele está em carga ou não, e além de tudo, ele também faz análise de arritmias. Eu vou simular aqui para vocês uma arritmia para a gente ver essa arritmia sendo identificada e ver essa arritmia sendo alarmada, tá? Então, agora nós vamos puxar aqui uma arritmia e vamos pedir para o equipamento gerar uma situação. O monitor vai identificar que é uma arritmia, olha, já piscou no amarelo e lá do lado ele já está contando, olha, 4, então já foram 4 no último minuto, 6 no último minuto, e ao passar do número, ao passar para 10, né, de 10, vai dar um tempinho, ele vai alarmar, ele vai considerar que passou de 10 e vai alarmar também, e vai informar aqui nesse ponto que está muito alta. Olha, as arritmias estão muito altas. Então, assim, para 1 minuto que eu coloquei que o máximo que eu gostaria de arritmia seriam 10, ele já está me dizendo ali que eu estou com 18, está muito alto, ok?
Eu vou selecionar agora o pulso de marca-passo e nós vamos ver que dessa maneira o equipamento não vai mostrar o pulso de marca-passo, tá? Olha, agora eu estou aqui selecionando o pulso de marca-passo, selecionei aqui uma onda com o pulso de marca-passo. O equipamento vai deixar de alarmar, então, porque não vai ser uma arritmia mais. Aquele número 22 ele vai começar a cair e depois o alarme vai deixar de existir. Só que o equipamento também não está me avisando que é um alarme de marca-passo. Então, neste caso, o que eu teria que fazer? Eu teria que entrar na informação, eu vou entrar na informação do paciente. Esse paciente eu vou informar que ele tem marca-passo. A partir do momento que eu informar que ele tem marca-passo, esse botãozinho aqui ficou vermelho e eu tenho agora a informação que eu tenho um marca-passo, né, comandando o coração do meu paciente, ok? Essa é uma situação também. Olha, a pausa está com 90, eu vou liberar a pausa aqui agora, que agora a gente não vai ter a situação de alarme. Ah não, a gente está tendo, que ele está pegando lá a análise de segmento ST e agora a gente tem uma situação de ST aí que está, o ST1 lá está com 0,24 e está fora da situação que estava setado, tá bom? Eu vou voltar isso daqui agora, então, esse simulador, eu vou voltar aqui para a nossa opção, que vai ser um batimento normal de 80 BPM, né? E eu vou pedir para ele fazer o seguinte, eu vou alterar a respiração e nós vamos ver também que o equipamento vai fazer essa mudança, né, de alarme no caso aqui da respiração, tá? Então nós vamos colocar aqui a seguinte situação. Agora eu estou com 20, o alarme está para acima de 30 e abaixo de 8, então eu vou colocar aqui, eu vou colocar 40 respirações e nós vamos ter que verificar que esse paciente ele vai começar a respirar mais rapidamente, né? E o nosso monitor vai começar a chegar até o valor dessa respiração e nós vamos ver o alarme soar a partir do momento que nós passarmos de 30. O alarme colocou e ele falou que, olha, a respiração está muito alta. Então eu simulei ali 40 de respiração, o equipamento está me colocando 40. Mas eu vou fazer o seguinte também, eu vou gerar uma apneia. E aí, gerando uma apneia, nós vamos entrar num alarme, que é um alarme de condição de risco bastante grande, né? Então vamos gerar aqui uma apneia. Essa respiração vai cair. Ela sempre tem um tempo. Está monitorando. Como eu disse, os outros sinais ali estão sendo gerados de forma independente, né? Então ele está com essa apneia, mas nós não estamos com o paciente verdadeiro aqui. E aí, nesse caso, daqui a pouquinho nós vamos começar a observar, ó, um alarme vermelho de apneia sendo apresentado na tela, tá? E ele vai ficar vermelho até que a gente resolva esse problema. Voltando novamente, então aqui eu vou deixar para os nossos 20 que a gente estava, tudo tranquilo. A questão da temperatura também, ó, a temperatura está com 36,6, está dentro do valor estabelecido, né? Se a gente deixar com que essa temperatura faça uma queda, alguma coisa assim, em breve ele vai estar gerando ali para a gente o alarme da temperatura. Além de avisar dentro do módulo da temperatura, ele vai me avisar lá em cima também que essa temperatura está muito baixa. Ó, então lá, a temperatura T1 está muito baixa. Como é um alarme médio, ele não está considerando como urgente, né? E está tranquilo para a gente. Então vocês viram que é um equipamento extremamente fácil da gente lidar com ele, né? E muito funcional. Ele bem ativo, responde bem rápido
e pode te atender muito bem aí na UPS, numa UTI ou no centro cirúrgico, tá ok? É o monitor da Bistos modelo BT780. Esses recursos que nós estamos vendo vale para todos os outros monitores da Bistos e você pode também contar com a equipe da Tecnoclean para te ajudar na configuração do melhor monitor aí para a sua unidade de saúde, tá bom? Ficamos à sua disposição. A Tecnoclean sempre está buscando novos desafios, sempre está buscando novos equipamentos, novas tecnologias e esse Bistos é mais um que está à disposição da sua unidade.